Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos, seu programa que é a bússola de conteúdo na web para você navegar no meio desse caos. Toda semana a gente está falando aqui uma abordagem diferente dentro do universo do marketing e hoje eu trouxe o Paulo para a gente falar aqui sobre um pouco desse universo de finanças para empresas de comunicação, para quem está ali dentro do ambiente do marketing. Então eu vou começar pedindo para você se apresentar, Paulo. Fala um pouquinho aí de você. Bom, eu sou Paulo Queiroz, eu sou consultor de finanças, na verdade gestão financeira para empresas e também atuo um pouquinho na área de processos. Como que você acabou se envolvendo nesse universo de finanças? Como que você chegou a isso? Sempre foi a sua carreira principal, não? Não, na verdade, minha primeira profissão foi como químico, né? Eu sou formado em química, atuei por 15 anos na indústria química, sou especialista em elastômero de poliuretano. Eu atuava numa empresa onde tinha dificuldades financeiras, né? Antes disso, eu trabalhava em laboratório, decidi que queria trabalhar com processos, fiz uma pós-graduação em administração, fui para a produção, tomar conta de produção. Aí a empresa que eu estava com dificuldade financeira, conversei bastante com o dono, fui fazer um curso um MBA em Aham. gestão financeira, só que não era suficiente, porque eu não tinha experiência nenhuma. Uhum. Então, decidimos procurar um consultor financeiro para trabalhar na empresa. Encontramos e eu não me recordo quanto tempo, mas eu costumo falar que foi um milagre, né? Porque eu estava quase 2 meses sem receber o salário. Aham. O consultor foi contratado, passei a trabalhar com ele e a partir de 15 dias eu já estava recebendo adiantado, entendeu? E aí, a partir daí, eu decidi que queria ajudar como se diz, né? Organizar as empresas, né? Esse consultor não só era de finanças, como era um consultor empresarial. Então, a gente começou atuando na área de finanças, depois fomos para vendas e produção, né? E aí você saiu dessa empresa e já começou a oferecer os serviços por conta. Não. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar em uma grande empresa no Espírito Santo. Uhum. Como eu disse, eu sou especialista químico, só que eu atuava em pequenas empresas, né, Sim. produzindo pequenas peças. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa para produzir peças para fornecedores como Petrobras, Vale, Gerdau, peças com volumes maiores, né? Então eu fui para o Espírito Santo, era uma empresa de metal mecânica, onde queria desenvolver um setor químico, só que infelizmente não deu certo, né? Não deu certo por quê? Porque a empresa metal mecânica já tem uma mentalidade, não daria para colocar um setor químico, ainda mais de poliuretano, que é um setor bem criterioso, né? E aí eu voltei do Espírito Santo para São Paulo para trabalhar direto com esse consultor, né? Entendi. Trabalhamos durante aí quase 3 anos, aí depois eu fui para a carreira solo, Entendi. né? E agora falando especificamente, né, nesse lado financeiro, né? O que você acha que são, assim, o que é o básico, o fundamental para uma empresa ela ter as finanças dela bem organizada? Finanças, na verdade, é um aspecto bem comportamental, né? O que é o principal para um empresário? Ter contas separadas, né? Ter uma conta PJ só para a empresa e ter definido as datas para retirada de dinheiro, ou seja, para receber o seu prolabore, como um salário comum, né? Uhum. Essa é a principal. Uma empresa que tem esse controle, tem essa organização, já está com meio caminho andado para ter um belo controle financeiro. E, e você acha que isso já começa com. Desde uma pessoa que ela está começando ali, eventualmente está começando uma agência como MEI. Já faz sentido ela começar a trabalhar nessa separação, nessa divisão? Sim, sim. A prática começa desde cedo, né? A Uhum. perfeição, né? A prática leva à perfeição, como dizem, né? Então, desde que você decide constituir uma empresa, tente fazer já correto desde o início, né? E outra coisa, nunca subestime seu custo, né? Uhum. Entendeu?
Sempre, se for para colocar uma margem, sempre para mais, nunca para menos. Aqui a gente pensando, né, nesse universo de comunicação, a gente está falando muito de agências, né? Então, agências têm muita questão dos serviços, né? Como que você acha que elas podem trabalhar melhor para ajudar essa definição de precificação? Que eu vejo que é um problema grande para agências. No caso, é para precificar o serviço da agência? O serviço que ela presta. Certo. Precificação é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Normalmente é guiado pelo mercado. Uhum. Deixa eu te citar um exemplo, né? Eu estou numa empresa aí faz quase um ano. Estabelecemos controle e a partir de então fomos passo a passo com cada item, precificando tudo certinho. Aí chegou um mês, 2 meses atrás, a venda simplesmente caiu. Uhum. Aí o que aconteceu? Vamos fazer promoção de tudo. Ou seja, a precificação foi para o espaço. Entendeu? Então, é mais guiado pelo mercado. O que eu costumo dizer? Conheça seus concorrentes, analise seus preços e vê se seu custo cabe dentro do preço do mercado. Eu tive um professor na faculdade que ele falava isso que você disse. Ele falou assim, primeira coisa que a gente começa é definindo o nosso preço, né? Então a gente vai definir ali a partir da visão de mercado, porque se você tem uma marca, vamos pensar numa marca de roupa, até mesmo numa agência, né? Então ela vai oferecer um serviço para um público classe A. Então ela vai cobrar um preço X e aí ela vai equilibrar o custo dela a partir desse preço. Agora, se eu vou trabalhar para um produto de massa, para mais pessoas, então vou ter que ter um preço menor, né? Um preço mais reduzido e trabalhar na minha operação pensando na otimização disso para chegar, né? Então acho que Isso. Muitas pessoas elas cometem o erro de não avaliar o valor de mercado, né, a partir da percepção de negócio que ela tem, então o tipo de público que eu quero atingir, para então pensar na minha precificação e organizar o meu custo a partir disso, né? No geral, ela vai aumentando eventualmente o custo dela e não avalia isso dentro da precificação, né? Sim, sim. E outra coisa, né? E tem que tomar muito cuidado, tem que ter o controle desde cedo. Por quê? Porque quando a gente entra no mercado, normalmente a gente oferece um custo mais baixo para o cliente, né? Para quê? Para ganhar mercado. Aí, a partir do momento que a gente acaba tendo uma visibilidade, sendo conhecido, aí a partir daí a gente iguala. E se for bom mesmo, a gente pode colocar um preço maior do que o mercado. E eu sinto também que é um trabalho difícil essa questão de você ir aumentando o seu preço, até porque às vezes o cliente que te pagava ali aquele determinado valor, se você chega e oferece algo com um preço maior, ele vai chiar, né? Ele não vai achar tão legal, né? Você acha que tem algum jeito de você ir evoluindo a percepção do seu valor, né? Conforme você vai evoluindo seu negócio? Sim, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade nisso também, né? O que eu costumo fazer? O meu primeiro cliente está comigo até hoje, né? Depois de 2 anos aí trabalhando. Eu nunca aumentei o valor, né, dele. O que eu faço? Eu aumento nos novos clientes que eu tenho, né? Uma porque eu já tenho um carinho especial, né? Que eu até costumo falar, né? Quando eu vou fazer um projeto, algum tipo de serviço novo, eu uso esse meu primeiro cliente como cobaia, entendeu? Então, é assim, né? A gente se ajuda, né? Sim, sim. Você tem algumas métricas que você acha até de KPIs que para um empresário, pensando até nesse universo de agências, ou como um empresário como um todo, financeiramente, ele precisa acompanhar? Então, eu preciso saber número financeiro, que tipo de indicador? Olha, cada empresa tem seu indicador específico, mas nada foge do padrão que é o fluxo de caixa, certo? Fluxo de caixa é muito mais importante do que o demonstrativo de resultado, né, DRE. Por quê? Porque é de fato o que está acontecendo, né? Eu tenho uma empresa, por exemplo, que é uma loja de varejo. Em janeiro deu um prejuízo econômico, né? Ou seja, o DRE ficou negativo R$2.000. E deu um prejuízo financeiro, ou seja, o fluxo de caixa ficou R$27.000 negativo. Por quê? Porque no DRE você tem o mês de competência, né? Ou seja, o mês gerado, da despesa ou receita, e você usa também como critério o custo da mercadoria vendida, né? Ou seja, o custo de tudo que você vendeu. Só que aí,
o custo de que você vendeu foi muito menor do que os boletos que você estava pagando dos produtos que você adquiriu para final de ano, né? Que são as maiores vendas, né? Então, como você vai explicar? Ó, você perdeu só 2.000, você teve um prejuízo só de R$ 2.000, né? Esse mês. Aí ela olha no banco, 27, mas estou 27 negativo, como você me explica isso, entendeu? Então, o negócio é acompanhar o fluxo de caixa, né? Como se diz, né, no mercado, lucro é opinião e fluxo de caixa é o rei, né? Você acha que a gente precisa, então, pensando até nessa questão do regime, em que momento que eu vou ver ali o meu regime de caixa, né? Então, o meu fluxo, e para que tipo de avaliação eu vou usar o DRE, pensando ali na competência? Olha, em uma empresa bem controlada, a partir do momento que eu entro na empresa, a gente começa a controlar, tende a se igualar o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultado, né? O fluxo de caixa é o extrato do banco. O demonstrativo de resultado é onde a gente vai fazer nossas estratégias. A gente vai observar de cima para baixo, a gente vai observar nosso faturamento, o comportamento do nosso faturamento, aí vem a margem de contribuição, onde a gente vai ver se a nossa precificação tá legal, né? E aí, mais embaixo, a gente vai ver o nosso custo. Então, esses três estratégias básicas, né? Aumentar o faturamento, melhorar a qualidade do faturamento, ou seja, a precificação e custo, redução de custo. Geralmente tem, até isso você citou da questão do final do ano, essa questão da sazonalidade, né? Então você tem o período que você vai ter ali mais vendas, só que aí seu custo aumenta, aí às vezes o que eu reparo que às vezes acontece? Então aumentou o meu faturamento, então eu tive uma receita alta, só que o meu custo, né? A pessoa parcela ali, por exemplo, as compras que ela teve para aquele período, e aí no outro mês ela tem um faturamento mais baixo e o custo dela continua alto, né? Sim, tem alguma forma dela lidar com isso? Seria ela manter esse dinheiro em caixa? Como que ela calcula o quanto que ela tem que manter em caixa? Isso. Por exemplo, no varejo é muito comum as maiores vendas ser final de ano. Tem Dia das Mães, Dia dos Pais, namorados, né, esses períodos assim. Mas o maior normalmente é o Natal. Então, é ir se preparando, né? Por exemplo, se você vai numa Natura, num Boticário, eles começam a fazer as vendas de Natal em agosto, né? Então, abre já o que vai ser vendido no Natal. Então, você já começa, tem um período para você se programar para conseguir pagar, né? Isso, para não chegar lá e fazer tudo de uma vez, né? Eu tava lendo esses dias ali no Threads, uma postagem de um cara, ele tava falando o seguinte, eu falou assim, eu comecei a fazer uma consultoria num restaurante, e aí esse restaurante ele faturava coisa de 300 mil por mês, só que a primeira coisa que os donos faziam era tirar um prolabore de 50 mil reais para cada um. E aí era a primeira coisa que eles faziam. Pegava o prolabore e já tirava do salário deles e não sobrava dinheiro para pagar as outras contas, né? Sim. E aí como que você define essa ordem de pagamento, né? O que eu tenho que pagar antes, o que eu tenho que priorizar e essa questão do prolabore, né? Tem um padrão definido, é o empreendedor que define, ele pega... Aí a questão, eu tenho que ter um prolabore fixo ou é o meu lucro ali no final do mês, que é o que sobra? Não? Como que você enxerga isso para uma administração eficiente, né? O prolabore, ele é o salário para a função que você exerce. Vamos supor, vamos exagerar aqui. Nós somos 2 sócios, você é gerente, eu sou o porteiro. Mês a mês, só que a empresa é meio a meio. Eu vou receber igual porteiro e você vai receber igual gerente. É a sua atividade, né? Isso, na atividade. E aí tem a retirada do lucro, né? E nessa retirada, a gente tem que estar planejado, tem que ser planejado. Ou seja, a gente projeta um fluxo de caixa, a gente sabe que vai chegar certo período do ano, vai ter muitas vendas. Então, a gente se planeja, adquirindo os produtos para ser vendido e sabe que vai pagar posterior isso. Então, a gente tem que deixar esse dinheiro em caixa. Então, a gente já projeta, a gente vai ter uma certa receita aqui, só que essa receita vai estar tomada pagando esses produtos. E aí,
Disso a gente tira o que pode ser essa retirada de lucro aí, que pode ser feito aí normalmente, no mínimo, é bom fazer a cada 3 meses. Entendi. Né? Mês a mês não funciona. Entendi. Eu geralmente vejo muita gente faz isso trimestral, semestral, até anual, né? Isso. Então varia muito. E você acha que, pensando nessa reserva que eu tenho que manter ali dentro do meu caixa, tem uma reserva ideal que eu tenho que manter? Depende do ciclo financeiro da sua empresa, né? Por exemplo, se você tem um negócio estável, você não precisa ter muito mais que um mês, né? Mas no Brasil é difícil ter um negócio estável, né? Então, quanto mais você tiver, por exemplo, numa loja, pelo menos uns 3 meses aí de caixa, né, mensal, umas 3 vezes, por exemplo, se você fatura 100, é bom ter 300, né? Então a reserva que eu preciso manter, ela está relacionada ao quanto eu faturo, ao meu custo fixo, meu custo total? Na verdade, seria o custo total, a média do custo total. A média, isso, né? Isso, né? Porque, por exemplo, às vezes você pode faturar 100, mas nesse mês você gastou um pouquinho mais. Né? Às vezes você gastou, o custo foi só metade disso, né? Na verdade, pega o custo, né? Vê esse custo mensal aí, a média dele, né? Ainda mais numa empresa que é sazonal. E projeta aí pelo menos 3 vezes aí, para ter uma segurança mínima, né? Essa questão de ter a reserva é uma coisa que eu acho que deve ter pegado muito empresário na época da pandemia, né? Porque o que aconteceu ali, se você não tinha uma reserva, vamos pegar até o caso de um restaurante que fechou e aí o faturamento foi a zero. Se a pessoa ela não tivesse essa reserva mínima, o negócio não flui, né? Isso mesmo, né? Porque você foi impedido de trabalhar, então não tem como você vender e antecipar, né? Por exemplo, né? Então, ou você tinha reserva ou você precisou fechar o negócio, né? Numa empresa que está numa situação, vamos supor que a gente pega ali uma empresa que já está endividada, eventualmente não tem nenhuma reserva financeira, até vamos pegar o caso daquela indústria que você trabalhou, né? Atrasava pagamento. Qual que é o primeiro passo que a pessoa ela precisa fazer para começar a organizar as finanças dela? Primeiro, no caso dessa empresa que eu trabalhei, o que aconteceu? Estava com pouco caixa e vendeu muito para grandes empresas. Então, que demora para pagar, né? A empresa era 1 mês mais 90 dias, ou seja, poderia chegar a 4 meses aí para pagar. Então tinha dinheiro, só que o dinheiro estava lá na frente. Então precisou controlar todas as despesas, todos os custos para ver para projetar o fluxo de caixa e saber o quanto adiantar, né? O quanto buscar lá na frente, né? Porque buscar o dinheiro lá na frente tem um custo, né? O custo de dinheiro é os juros, que não é pouco, né, para antecipação. E isso faz sentido justamente quando a pessoa tem um fluxo de caixa, né? Porque se ela não tem, ela não consegue identificar o que é o problema, né? Isso mesmo, né? Eu tive um colega meu que foi justamente na época da pandemia. Ele chegou e ele falou assim, nossa, eu não tenho dinheiro em caixa para agora, né? Não sei como que vai ficar. Aí, beleza. Eu falei assim, vamos dar uma olhada, né? Aí, eu fui olhar junto com ele, criar ali um fluxo de caixa, e ele tinha dinheiro em caixa para 1 ano de empresa. Mas na cabeça dele, não tinha, justamente porque não tinha um fluxo, não tem um controle financeiro nenhum, né? Isso, às vezes, muitas das vezes, né? A gente vai no feeling, né, do negócio. E a gente acaba se perdendo, porque como a gente faz de tudo, né, a gente não tem controle de nada. Né? Sim. Entendeu? Você acha que dá pra gente usar o fluxo de caixa para definir as minhas metas financeiras para o próximo ano? Ou o ideal é usar o DRE para isso? Até para pensar no faturamento? Ou os dois? Não, a gente pode se planejar, bolar uma estratégia baseada no DRE, mas o que a gente vai criar é em cima do fluxo de caixa, né? A gente vai criar um orçamento, a gente faz um plano, estabelece um orçamento e define o que cada área da empresa pode gastar, né? Entendi. Então, digamos que ali o fluxo, ele pode me ajudar, pensando até na estimativa de faturamento que eu vou colocar, aí eu vou colocar, então,
marketing eu vou ter tanto para investir, então faz sentido eu definir o Se faturar orçamento. tanto, eu vou ter tanto para marketing, entendeu? E aí dá para ir controlando ao longo do período, por exemplo, se eu faturar tanto, então eu coloquei que eu vou faturar 100 mil, mas aí eu faturei 50. Mas aí eu reduzo do meu orçamento ao longo do período? Como que eu gerencio isso? A gente tenta estabelecer aí também... dificilmente vai errar tanto assim, sim, né? Sim, 50%, mas vamos exagerar aí. A gente precisaria pegar também com um período de 3 meses aí. Porque a gente vê uma média, por exemplo, a gente fala, eu vendo uma média de 100, mas tem mês que eu vendo de 50, tem mês que eu vendo de 150, entendeu? Então varia bastante assim. Então a gente tenta segurar, por isso tem que ter o fluxo de caixa, por isso tem que ter a reserva financeira. Porque se cair as vendas desse jeito, a gente precisa de uma reserva para manter o plano. Né? Mas assim, à medida do que vai ficando diferente, né, a entrada planejada de recursos, a gente vai estabelecendo mês a mês aí, vamos alterando mês a mês o orçamento. E você sente que é muito diferente até a forma de gestão, ou na verdade não, seja ali, por exemplo, uma indústria química, de uma prestadora de serviço, a forma como ele vai gerenciar esse caixa, muda muito? Um pouco, né? Um pouco porque pegando ali, você tem seu faturamento, você tem o preço do seu negócio e você tem a margem de contribuição, né? Numa indústria, a margem de contribuição é muito pequena. Por quê? Porque o custo é a matéria-prima, né? Aí... Ela vai ter um volume maior da venda só, né? Isso. Já a prestação de serviço são serviços, né? Você tem uma margem de contribuição maior, né? Então, se difere nisso. Mas, assim, os controles são os mesmos, né? Muda alguma característica, mas o fluxo de caixa, o demonstrativo de resultado vai ser o mesmo. Sim. Entendeu? Até trazendo um lado dessa questão dos processos, né? Então, a construção de processos. O que você acha que eu ter processos bem definidos ajuda no meu resultado do negócio? Padrão, né? Tendo processo, você vai ter padrão. Então, você vai conseguir mapear... se acontecer alguma coisa diferente, você vai saber onde aconteceu essa diferença, né? E nada também te impede de mudar, né? E alterando conforme vai melhorando ou piorando a situação, né? Dentro desse seu papel ali, trabalhando nessa parte de processos, você faz assim, por exemplo, você entra dentro da empresa, aí identifica como que são os processos e aí mapeia e avalia isso? Como que é esse trabalho? Na parte de processo, eu costumo entrar primeiro na parte financeira, para quê? Para pegar os números, né? Saber quanto custa cada coisa. E a partir daí, sim, a gente faz um mapeamento do processo, onde está o fluxo do dinheiro na empresa, né? Dificilmente você vai conseguir resolver entrando para cuidar só de processos numa empresa. Porque é igual ao marketing, né? Marketing, você contrata um marketing, ele fala, o cliente vai falar, eu não estou tendo resultado. Aí você vai falar, mas está entrando tantos leads, você está convertendo tanto. Você descobre que o problema é a venda da pessoa. Isso, entendeu? Então, aí a gente consegue mapear, consegue ver onde está o gargalo, o que está impedindo de vender mais. Se está vendendo, qual que é a dificuldade de sair o produto lá de dentro, entendeu? Então, realmente, você segue o fluxo, né, do dinheiro lá dentro, ou seja, do produto, da venda até a expedição, para ver o que está acontecendo, qual que é a maior dificuldade, né? Então, o papel do consultor financeiro, quando ele entra dentro da empresa, digamos que é follow the money, seguir o dinheiro e identificar onde que tá os problemas. E quando você começa dentro de um negócio, até pensando ali no seu papel como consultor financeiro, e não tem nenhum controle, né? Como que você começa a executar isso? Aí, para estabelecer esse controle, você precisa fazer o contrário, né? Porque normalmente... Porque aí eu acho que entram os processos, né? Definir antes. Você, como numa empresa controlada, você tem o controle, você faz a análise, faz o planejamento e faz a auditoria, que é o acompanhamento diário. Quando não tem nada, a primeira coisa que você faz é o acompanhamento diário.
Sim. Certo? Para ver como se comporta a empresa, para estabelecer o controle, fazer a análise, fazer o planejamento e voltar a fazer esse acompanhamento diário. Entendi. Aí depois que você teve, né, esse acompanhamento geral, aí você começa efetivamente as análises. Isso, aí a gente começa, porque eu preciso saber o que está acontecendo na empresa do jeito que está hoje para a gente poder levar ela para outro nível. Entendi. Entendeu? Depois que tem essas análises, aí vem a construção dos indicadores, isso é algo que entra num processo final, e aí você faz um acompanhamento mensal com esse cliente? Como que é esse processo? O trabalho é um trabalho diário, né? Como eu disse, acompanhamento diário. Porque quando você faz você é contratado, preciso precificar. Ou preciso levantar o custo da minha empresa. Quando você faz um levantamento de custo, ou uma precificação, ou qualquer outro, uma avaliação da empresa, você avalia naquele momento, você tira uma foto daquele mês. E finanças não é isso, não é uma foto. Finanças é mais como um vídeo, né? Uma coisa dinâmica. Então, o acompanhamento é diário, todo dia acompanhando a receita, as despesas, fazendo a conciliação, né? Para chegar no final do mês, a gente ter dados fidedignos que podem ser transformados num demonstrativo, para fazer análise desse demonstrativo. E a partir de quando a gente faz a análise do demonstrativo, que a gente gera os indicadores. E o indicador que a gente vai gerar é o que é importante para o empresário se sentir confortável para focar no que ele sabe fazer, né? Focar na estratégia da empresa e vendas, né? Que aí ele tá, digamos que, suportado pelas informações para... eu preciso reduzir custo, eu posso aumentar meu orçamento de investimento em marketing, então até para definição das metas e das estratégias que ele vai tomar. Isso, né? Ele vai ser a pessoa mais informada do negócio dele para tomar as melhores decisões. Entendi. Bom, acho que a gente já absorveu bastante aqui dentro das práticas financeiras. E aí eu costumo, chegando aqui nesse momento final do bate-papo, eu peço para o convidado deixar uma dica, pensando até no empresário que está ali no problema financeiro, está precisando organizar o fluxo dele. Qual que seria a dica inicial que você deixaria para essa pessoa fazer, para ela começar a pensar nessa organização? Olha, quando a gente começa a buscar uma saída, normalmente é muito difícil. Por quê? Porque vai aparecer um monte de coisa diferente, vai aparecer um monte de gente falando do jeito que tem que fazer. Uma coisa que você tem que ter na cabeça é que métodos, tem uma infinidade de métodos, né? Mas fundamentos são poucos, né? Então, conheça os fundamentos que você vai conseguir criar seu método. Entendeu? Legal. Então, normalmente quando surge alguma coisa nova, é porque só mudou de nome, entendeu? Então, tomar cuidado quanto a isso, né? Aos gurus aí da internet. Perfeito. Paulo, primeiro, muito obrigado pela participação. E agora, só para a gente fechar, fala aí onde que a gente pode encontrar você, falar um pouquinho aí de você, só para a gente poder fechar aqui. Bom, pode me encontrar no Instagram, né? Estou tentando movimentar um pouquinho mais no Instagram, né? Que é queiroz.paulosp. E eu estou numa transição, né, de empresa, né? Eu estou com uma parceria aí, uma grande parceria para a gente montar uma empresa aí para ajudar os empresários aí de mais formas, não só na área financeira, né? E que o pessoal vai ficar sabendo aí no meu Instagram logo mais. Legal. Você volta aqui para anunciar então. Tá certo. Fechado. Pessoal, muito obrigado. Temos aí mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estou de volta com mais um Marketing Caos. É isso aí. Valeu!